Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Mais uma vez, irmãos, estamos reunidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como igreja de Deus, de Jesus que nós somos, para este culto de louvor e adoração, dito culto dominical. Ainda estamos fazendo os nossos cultos de forma online, mas a nossa ideia é que o culto do próximo domingo já poderá ser presencial. Nós vamos, durante a semana, instruir aos irmãos em relação a isto, quando ser de manhã, à noite, e com as devidas instruções que temos de dar, mas na próxima quarta-feira continuaremos já na nossa prática do culto presencial. Fizemos na quarta-feira próxima passada e, se o Senhor nos permitir, estaremos também reunidos nesta próxima quarta, em termos presenciais, não é? Então, a gente, aos poucos, vai tentando voltar dentro daquilo que for possível, obviamente, não é? Estão falando aí de uma terceira onda, mas nós não temos que nos antecipar, obviamente, ao dia de amanhã. Vamos aguardar e fazer aquilo que sempre nós fazemos, orientados pela mão do Senhor, pelo Espírito do Senhor, ok? Então, é bom saber que o irmão, que a irmã está conosco neste momento, juntando os nossos corações, as nossas mentes, prestando o nosso culto de louvor e adoração, permitindo que a igreja continue a ser o que ela é, o corpo vivo de Cristo. São lutas e desafios que nós estamos enfrentando, não é? Mas continuamos a ser, porque esta é uma promessa que não é nossa e o alicerce para isso não são os nossos, mas está no Senhor. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A irmã Juscelia, uma das nossas vice-presidentes, está dirigindo o nosso culto desde amanhã e vai dirigir também essa parte da noite, e nós passamos a ela agora a palavra. Boa noite, igreja, boa noite, amigo internauta que nos assiste. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto em nome de Jesus. O tema do nosso culto desta noite: busquemos a sabedoria que vem do alto. Que cada um de nós possamos pedir ao nosso Deus essa sabedoria, para que Ele possa nos dirigir nesses dias tão tumultuados, tão tristonhos, porque o nosso coração tem se entristecido, mas a nossa alegria vem do Senhor. Que você, meu irmão, você, meu amigo, possa se regozijar conosco nesta noite e buscar a sabedoria que vem do Senhor. Este culto desta noite está sendo oferecido em ações de graças pela minha família, em gratidão a você, igreja que orou pelo meu irmão caçula. Louvado seja Deus, ele passou por uma cirurgia bastante séria, mas já tirou os pontos, o dreno está bem, e a nossa família oferece este culto em ações de graça pela vida do meu irmão João Batista. Nós vamos fazer a leitura de introito, que se encontra em Provérbios 3, de 3 a 7. Meu irmão, amigo que nos assiste, convide a sua família, vamos ler juntos uma porção da palavra de Deus. Leiamos. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Que o Senhor abençoe esta palavra e que você possa prender, querido Deus, no seu coração, nas tábuas do seu coração, o temor do Senhor, porque com isso você estará evitando o mal. Louvemos com o cântico do hino 128 do Inário para o Culto Cristão, na regência do nosso ministro de música. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre sua família. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, 12.
Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra e glória, riqueza e poder, força e sabedoria. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro. Nesse espírito de louvor e adoração, continuemos a exaltar o nosso Deus com a equipe de louvor. Boa noite, meus irmãos. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais um domingo participando deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós queremos agradecer também a vida da Ellen, que está aqui somando conosco, e a vida do Gilson. Obrigada, viu, Gilson? Salmos 44 diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E eu quero te convidar a declarar através dessa canção que se chama Eu Me Rendo, declarar toda a sua confiança no Senhor. Render-se a Deus é reconhecer quem Ele é reconhecer que a vontade dEle se cumpre em nossas vidas, é reconhecer que Ele cuida dos nossos medos, Ele cuida das nossas inquietações. Então nós vamos declarar que Jesus é tudo de que nós precisamos. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado
Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Oh, 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 retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém.
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por estarmos na Tua presença. Senhor, continue conosco agora no nosso culto, abençoando, Senhor, todas as partes que irão acontecer, que possamos ser levados, Senhor Deus, a um espírito de adoração, de gratidão, de contrição, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor Deus, possa nos alimentar, Senhor, e nos levar, Senhor Deus, durante toda essa semana. Esteja conosco, Senhor, com nossas famílias e continue conosco agora também durante este culto, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Participemos, igreja, do nosso momento de confissão. Obrigada, equipe de louvor, por ter abrilhantado o nosso culto. Que Deus abençoe você e sua família, cada um dos participantes da equipe de louvor. Leiamos juntos, igreja, o texto de confissão. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Salmo 10, 17. O momento de confissão com o pastor Valdemir.
Antes, irmãos, de darmos início propriamente aos nossos motivos de oração, eu gostaria de fazer um momento em memória ao pastor Paulo Roberto Rodrigues da Cunha. Não é nada fácil, irmãos, nós fazermos isto, embora os nossos corações estejam aliviados, né? Na certeza de que Paulo está na presença do Senhor, aguardando o dia da ressurreição. Mas eu vi esse menino crescer aqui. Eu o batizei, eu o orientei no seminário, eu o consagrei. Eu fui o presidente do concílio, né, para a consagração sua ao ministério. Ele foi o nosso primeiro pastor da juventude. Foi também pastor da nossa missão lá em Arnaldo Eugênio, hoje no Jardim das Hortênsias. Passou um bom tempo lá e houve assim um progresso, né, na missão com o seu trabalho, sempre muito dinâmico, sempre muito sábio, sempre muito culto, né, estudioso, impunha-se, portanto, com respeito às pessoas, porque todos percebíamos, né, que ele estudava bastante. Deixou o pastorado para tentar uma carreira secular, foi bem nela, mas depois começaram a acontecer reveses, né, até coisas que aconteceram, e ele percebeu e conseguiu perceber a tempo, né, que a mão de Deus estava pesando sobre ele, porque sempre ele disse, desde pequenininho, ele dizia, eu fui chamado, né, para ser pastor. E pouco antes dele se internar, pouco antes dele ficar doente da enfermidade que o levou à morte física, né, porque espiritualmente ele está vivo, nós conversamos aqui no gabinete, ele veio falar comigo, nós trocamos ideias. Eu fiquei muito feliz, irmãos, com a disposição dele de retornar e voltar, à medida do possível, a exercer o pastorado, conforme lhe fosse possível. Ele estava morando lá em Macaé, continuava como membro aqui da nossa igreja, mas já até ajudando lá quando podia. Então eu fiquei contente de saber então do seu retorno, né? E oramos juntos, mas dias depois, poucos dias depois, né, ele veio dar entrada no hospital por causa da Covid-19 e não resistiu, né, a esta doença. Então agradeço a Deus, irmãos, o fato de ter tido o privilégio de pastorear Paulo, de conhecê-lo, de participar dessa sua vida ministerial, porque o tempo de pastorado que ele esteve foi sob a nossa tutela, sob a nossa orientação, quer como da juventude, quer como da missão, lá do Jardim das Hortênsias. Agradeço a Deus as experiências que nós tivemos, das vezes que nós tivemos que conversar por causa de questões ministeriais, da sempre disposição constante dele com o seu rebanho jovem, né, com a sua juventude. E eu tenho muito que agradecer a Deus pela vida dele. E nesse momento eu gostaria, então, nesse momento de in memória, né, orar agradecido a Deus por ele. Não está mais sabendo o que está acontecendo aqui, não ouve as nossas orações, porque já está com o Senhor, né? Portanto, essas palavras não visam em absoluto o seu estado espiritual nesse momento, que já foi definido por ele ter recebido um dia Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto. Mas não vejo problema nenhum em nos lembrar daqueles que serviram a nossa igreja e que, de um jeito ou do outro, né, deixam sempre os seus legados. E graças a Deus, os que eu tenho lembrado até hoje deixaram muitas coisas boas, não é? E o pastor Paulo não ficou absolutamente de fora. Lamentamos a idade, não é? Porque era jovem, com um filho ainda de 10 anos. Tudo isso complica, né, a situação dos que ficam. Mas o Senhor vai de caminhar junto, né? Com a esposa, com o filho, com os familiares. E dar o caminho, né? Fazer com que eles continuem o caminho que precisam seguir. Senhor, obrigado pela vida do Paulo. Por tudo que ele foi para nós, para tudo que ele representou e representa.
em nossa história, na história desta igreja. Obrigado pela sua família. Obrigado, Senhor, porque Tu o chamaste. Tu sabes por que ele deveria ser chamado. Há perguntas que são feitas para as quais nós não temos respostas, mas nos alegramos no Senhor, na Tua soberania, Senhor, no Teu amor, na Tua misericórdia e compaixão. Conforta o coração da Alessandra, conforta o coração, Senhor, do seu filhinho, conforta, Senhor, as vidas da sua mamãe, Irmã Elfa, tão necessitada, carente por causa da sua enfermidade. Só Tu sabes, ó Deus, a dor, no vazio da saudade que se sente quando se perde pessoas queridas. Mas o Teu Santo Espírito também sabe como consolar, como confortar, como fortalecer. E é isso que nós Te pedimos, manifestando a nossa alegria pela vida do servo que Tu chamaste. Em nome de Jesus. Amém. Sejamos, irmãos, agradecidos. Agradecidos porque estamos vivos, tendo condição de assistirmos agora o nosso culto online, nós que aqui estamos gravando. São motivos de agradecimento. Sempre tem costume de dizer que quando a gente agradece por essas coisas, tem que ter sempre cuidado de não esquecer, né? Dos que morrem, dos que sofrem, dos que estão doentes, para que não passemos a ideia que de repente nós, por merecimentos nossos ou por alguma coisa exclusiva nossa, nós somos agraciados, né? Graças a Deus porque vivemos, graças a Deus mesmo. Porque, irmãos, se fosse depender do que somos e fazemos, nós seríamos consumidos. A Bíblia diz, mas são as misericórdias do Senhor que não permite que sejamos consumidos. Agradeçamos porque temos a nossa esperança em Jesus Cristo. Agradeçamos porque a nossa igreja está tendo recursos para manter seus compromissos. Agradeçamos porque já estamos voltando aos poucos aos nossos cultos presenciais, sem nunca nos esquecermos que temos sempre de pensar em nós, mas também nos outros. Por isso a nossa oração é esta: Senhor, Tu és o dono desta igreja, então ensina-nos a voltarmos aos nossos cultos presenciais. Senhor, olha pela Tua igreja, para que sob a Tua direção, sob Tua orientação, nós continuemos enfrentando de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, para fazermos e podermos vencer esta escuridão, para fazermos meios, através da Tua graça, para vencermos esses desafios. Ajuda-nos a não perdermos, por causa dos nossos próprios problemas, a sensibilidade para vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os que estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Meu Deus, tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo esse vazio, a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação, mas traz a juízo, Senhor, aqueles que querem se aproveitar dessas oportunidades para vantagens pessoais, partidárias apenas. Olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial é uma das Tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do Teu amor, perfeito e real, por todos nós.
Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Abençoa o projeto Igreja na Rua, da nossa igreja, sob direção do irmão Roberto Calzolari. Abençoa o Júnior e a Fanny do projeto Resgate. Abençoa a nossa ação social, com suas mãos estendidas aos necessitados. O que podemos fazer, Senhor, pelas crianças abusadas? Tem misericórdia das pessoas exploradas, escravizadas, vendidas. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas, remédios outros. Apressa, Senhor, mas no teu tempo, a cura desta pandemia. Olha a nossa juventude, nossos adolescentes, as nossas crianças, a nossa terceira idade. Obrigado, Senhor, pelos que estão fazendo acontecer os fatos do teu reino nesta igreja. Ouve-nos agora. Adoramos no silêncio de nossas almas, com gemidos dos nossos corações, pelos pais e mães de oração, pela lista de enfermos também. Pelos pais e mães de oração, para que eles não desanimem, para que eles encontrem razões de continuar nesse ministério ad tempore, porque não tem tempo para parar de orar pela nossa juventude. E agora, irmãos, pela nossa lista de enfermos. Conforme a letra que começa o seu nome, há uma relação de pessoas que contam com as nossas orações. Membros desta igreja, de outras igrejas, não membros de qualquer igreja, doentes da Covid, de outras enfermidades, mas que sabem que nós estamos orando por elas. Hoje vamos orar, irmãos, pela República Popular do Luhansk, em nosso momento de oração. Esta república existe dentro do território ucraniano, foi proclamada independente por rebeldes russos da região do Donetsk, na Ucrânia, como disse, a partir de 2015. Ela não foi reconhecida ainda como nenhum país, mas está vivendo mesmo como um país independente. A maioria da população da região é de russos, embora estejam vivendo dentro da Ucrânia, e com o apoio velado da Rússia, eles proclamaram a independência desta área, que é, na verdade, ucraniana. Os rebeldes alegam que a região pertencia à Rússia na época da União Soviética e não à Ucrânia, e que a maior parte da população é de origem russa. A Rússia, por causa de pressões internacionais, vem demorando receber a República em seu território, mas é difícil que isso não venha a acontecer. Notícias dessa semana que se foi confirmam que a situação religiosa nessa República proclamada, mas não reconhecida, não é nada boa. Por exemplo, os católicos romanos estão proibidos de receberem os seus padres e assim estão sem missas e outros ofícios católicos, e as explicações para isso do governo dessa auto-república são simplesmente incompreensíveis. Mas as medidas antirreligiosas incluem também o banimento de textos religiosos que esse governo provisório considera perigoso à segurança nacional dessa república.
Esses documentos, esses textos foram e continuam confiscados, estão proibidos de ser estudados, e entre esses há 20 títulos editados pelos batistas ucranianos, usados pelos batistas dessa região, dessa república, e o Evangelho de João, na tradução sinodal que é usada por esses batistas, o texto foi considerado subversivo. Imagine o texto de João ser considerado subversivo e não pode ser lido, estudado e nem distribuído. O mesmo se dá e continua em relação à tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. O reverendo Vladimir Ritkov, que aparece na nossa foto, um pastor batista que foi prisioneiro por motivos religiosos pelos soviéticos nos tempos do comunismo, agora está sob ameaça de ser preso outra vez por razões religiosas, porque ele está insistindo em dirigir cultos sem a permissão das autoridades. Porque, na verdade, todas as igrejas protestantes dessa república estão fechadas. Não por causa da Covid-19, que não é mais uma ameaça à região, mas porque estão sem um registro que as autoridades, porém, não concedem à igreja alguma. Parece que a nova república é saudosa dos tempos da União Soviética, durante os quais a perseguição por causa da fé era muito dura. Olhemos, irmãos, pelos nossos irmãos nesse território, que pode se tornar até num campo de batalha, né, com a Rússia. Há um bom número de batistas neste país autoproclamado independente, né, que faz parte da União Batista da Ucrânia, né, que, portanto, estão em dificuldades. Peçamos a Deus sabedoria aos irmãos batistas da Ucrânia para saber lidar também com essa situação, pelos demais cristãos evangélicos que vivem essa situação de restrição quase que total por pensamentos não muito bem claros desse tal governo da República Popular de Luhansk. Como disse pela manhã, você não conhece ninguém lá, você talvez nem imagina como seja, mas não importa, irmãos, eles são da família. Confessam Jesus da maneira como nós confessamos. Precisam das nossas orações, do conforto, do consolo do povo de Deus. Oremos alguns instantes pelos nossos irmãos no Luhansk. Conselho missionário dentro do nosso momento de oração. Louvado seja o Senhor! Acabamos de pegar o resultado dos nossos testes PCR e, para a glória de Deus, todos nós estamos negativos. Obrigado por suas orações. E do dia 17 de maio, último, nós temos uma notícia, duas notícias, aliás, de pastor Carlos Nogueira e Zeza. Eles dizem assim: tudo bem, Zeza e eu estamos agora na Etiópia, Addis Ababa. A gente veio de Mombasa para cá cedo e saímos para Maputo. Atualmente é a única maneira de a gente voar daqui para a África Oriental. Não tem outras empresas que fazem a rota, só a Etiópia, que é uma empresa grande e boa. Ela só que faz esses voos com pernoites por conta da empresa aérea. Agora, ainda uma segunda notícia de pastor Carlos Nogueira e Zeza pedindo nossas orações importantes, todas elas. É uma notícia de 1º de junho, esta semana que passou, para a próxima semana. Ele pede assim: por favor, orem pelo nosso projeto Tito, treinamento de pastores, semana que vem. Estão, então, diante dos irmãos estas notícias missionárias bem recentes de nossos missionários ligados à igreja. Pastor Boaz e Ruth, na Ásia, trabalhando com crianças e adolescentes, e pastor Carlos Nogueira e Zeza, na África,
trabalhando com jovens em formação de líderes. Oremos por estas duas famílias tão preciosas. Senhor, Tu sabes os caminhos a seguir para a proteção dos Teus servos em momentos tão desafiadores da obra missionária. Agradecemos pela nota positiva deixada pelo pastor Boaz nos testes finalmente negativos da Covid-19. E lembramos das oportunidades que se oferecem esta semana diante do pastor Nogueira e sua equipe da Palavra da Vida na África. Esteja com eles a Tua mão poderosa e a Tua direção segura. Abençoa o Teu povo aqui que venha ajudando a segurar as cordas destes campos missionários, com orações tão preciosas e ofertas tão indispensáveis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Igreja, participemos do louvor e consagração. Leiamos o texto de Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Nós vamos participar agora do momento de consagração e de ofertas. Queridos, nós louvamos a Deus pela sua fidelidade. Que o Senhor possa estar abençoando a sua família, porque nós não temos parado enquanto igreja. Nosso Departamento de Ação Social tem trabalhado de forma incansável. Nosso Ministério Igreja na Rua também. Nós temos atendido, compartilhado com outras igrejas próximas nas suas necessidades. E tudo isso fazemos, meu irmão, por causa da sua fidelidade. Que o Senhor esteja com você, meu irmão, sua família, e que você tenha sempre alegria de contribuir. Nós vamos participar deste momento de louvor e consagração, cantando o hino de número 202 do Inário para o Culto Cristão, na dirigência do nosso ministro de música. Ele é meu e teu Senhor. O Senhor cuida de todos os que o amam. Salmo 145, 20. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus.
tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é Ele, teu Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Deus amado e grandioso, obrigado. Obrigado por morar em nós, por meio do Espírito Santo. Obrigado por, Senhor Deus, endireitar os nossos passos dia a dia, para que a gente não esqueça da tão grande salvação que veio até nós, por meio de Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, que tem nos feito lembrar de estendermos as mãos àqueles que precisam. E assim, Senhor Deus, a gente mantém a Tua igreja, o Teu Evangelho sendo propagado, proclamado através da mesma, com a nossa contribuição, Senhor Deus. E nós pedimos que continue a deixar isso bem vivo em nossos corações, que, Senhor, precisamos fazer com que, Senhor, o Teu Evangelho seja propagado a todas as pessoas, chegue a todas as pessoas. Obrigado, Senhor Deus, porque nós nessa noite temos ouvido a Tua voz, exaltado o Teu nome, Senhor Deus, que é digno de todo louvor. E nós te agradecemos por todos que nesse instante cultuam, assim como nós cultuam a Ti, Senhor Deus, prestam culto a Ti. Nós te agradecemos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, desta feita com a irmã Lúcia Rodrigues. Boa noite, igreja. Em Salmos 46, 10, diz assim: assim diz o Senhor, eu não perdi o controle da sua vida. Está tudo no meu tempo, não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, não perdeu o controle. Está tudo sob controle em suas mãos. E é nele que nós temos que estar firmes e confiando fielmente no nosso Deus, que tudo sabe e que tudo vê.
Amém. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo e em sua santidade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em seu coração. Conhece os humildes e os contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar te amar. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece as tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o
Amém. Que Deus continue te abençoando, irmã Lúcia, como também a sua família. Igreja, participemos do momento de proclamação e edificação. Leamos o texto. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Provérbios 4, 5. Nós vamos receber a palavra de Deus na celebração do nosso pastor Valdemir. Buscando a verdadeira sabedoria é o tema da nossa reflexão nesta oportunidade. Vamos compartilhar, meus queridos, do texto da Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Vamos todos ler juntos, acompanhando, aproveitando-nos da oportunidade, né, de termos o texto colocado diante de nós numa mesma versão. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. O Senhor nos ajude na explanação da sua palavra em nossas mentes e corações. Numa pesquisa religiosa feita há não muito tempo, constatou-se que nos países nos quais as igrejas evangélicas podem existir livremente, onde não existe a perseguição dita física, o grupo de pessoas que começa a se tornar mais difícil de ser alcançado por essas igrejas, esse grupo não está sendo o grupo das pessoas de outras religiões. Também não está sendo o grupo das pessoas ditas materialistas e nem as pessoas ditas de vidas devassas ou aquelas aprisionadas pelos vícios. O grupo que está se tornando mais difícil, pasmem os senhores, é o grupo formado por aquelas pessoas que nascem e são criadas dentro dessas igrejas. Alguém disse que é como uma vacina que você tem de tomar, como as vacinas, não é? Para a Covid-19 e outras. E se eu nessa descrição cometer algum erro, que os médicos da igreja me perdoem, inoculam na gente uma parte ínfima dos agentes microbianos, bactérias ou vírus, ou toxínicos que causam a doença para evitar que tal enfermidade nos ataque ou nos domine. E assim são. Parece que assim são, que assim estão sendo muitos dos que nascem e são criados dentro da igreja. As pessoas recebem dentro de si uma parte bem pequena da religião, da pregação evangélica, mas ficam como que imunes para com a pregação, para com a fé, para com a doutrina como um todo. Não sabem o quanto estão sendo tolas e o quanto precisam da sabedoria de Deus, o quanto precisam pedir a Deus por esta sabedoria. Há muitas pessoas em que pesem viver na era da informática, das conquistas da ciência, que nos tira o fôlego, mas que estão cada vez mais em busca de algo no qual realmente possam acreditar. Os jovens em particular têm buscado isto e às vezes eu os ouço dizer que se sentem vazios e que estão em busca de alguma coisa que não sabem o que é mesmo estando dentro da igreja. Lembro-me de um médico cristão que, preocupado não só com a saúde do corpo, mas também com a da alma, que ao ouvir um paciente jovem que lhe fora procurar, percebeu que a doença do mesmo era espiritual, existencial, e que por isso ele estava tendo complicações físicas. Preocupado com aquela vida, deixando as questões éticas, disse ao moço que o que lhe faltava na vida era a paz interior, era o sossego da alma, do coração, o descanso da mente, e que para isso não havia remédios feitos em laboratórios. E então ele disse: moço,
Eu conheço alguém que pode lhe dar isto tudo, esta paz interior, o sossego da alma, do coração, o descanso da sua mente. Sem esconder o espanto, o jovem pressuroso perguntou-lhe: por favor, doutor, quem é esta pessoa? Eu preciso dele, eu tenho como acessá-lo? Sim, você tem como acessá-lo, disse o médico, ele não cobra nada. Jesus, meu jovem, é esta pessoa. Ao que suspirando, o moço então disse: Jesus, olha, doutor, eu sou um cristão, eu sou líder do louvor da juventude da minha igreja, mas não tenho esta paz interior, eu não tenho este sossego na alma, no coração, a minha mente está perturbada. Sabe, meus amados, isto está acontecendo, infelizmente, bastante. Naturalmente, aos que menos jovens também enfrentam ou passam por isso. Jesus Cristo é o que estas pessoas precisam, mesmo estando dentro das nossas igrejas e não somente fora delas. Jesus Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. A sabedoria da qual fala Tiago, e que se precisar pedir a Deus, antes de todo e qualquer outro conhecimento, Deus, sem dúvida, está pronto a dar esta sabedoria a quem o pedir. É impressionante ver o que está acontecendo no mundo, o que se está fazendo no mundo via mídia, via as novas filosofias, para conquistar as mentes, os corações das pessoas, para se conquistar a juventude. Uma pessoa é conquistada quando alcançamos o seu coração, a sua mente, em termos de sentimentos, mas também de raciocínio. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Não mesmo. Não há satisfação para a vida sem Jesus Cristo, e a Jesus Cristo nós temos de receber com a nossa compreensão, com o nosso entendimento, com a nossa sabedoria, mas sem dúvida que o conhecimento, o entendimento, a razão, esta sabedoria não vem do conhecimento humano. Para isto, o conhecimento, a ciência humana não bastam. Nossas mentes estão afetadas, estão corrompidas pelo pecado, nos diz a Bíblia Sagrada. Nela está declarado que todos nós somos pecadores e que as nossas mentes se tornaram endurecidas. O Espírito Santo nos repete hoje o que o apóstolo Paulo afirmou nos seus dias: o Deus deste século cegou o pensamento dos incrédulos para que eles não sejam iluminados pelo evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4:4. Por isso nós precisamos pedir a sabedoria a Deus para compreender sua vontade. E se a pedirmos a Ele, Ele nos dará. Diz o texto que nós lemos: algum de vocês tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Não me coloco ao lado desses pregadores que vivem ameaçando as pessoas com as manifestações do diabo, mas longe de mim faltar com a minha responsabilidade de lembrar que Satanás existe, que os demônios existem e que a Bíblia fala que há pessoas cujos pensamentos estão nas trevas porque elas estão separadas de Deus pela falta do conhecimento que existe nela e pela dureza do coração delas. Efésios 4:18. Que não sejamos tais pessoas. Que clamemos a Deus por sua sabedoria, pelo conhecimento que nós precisamos ter dele, de Deus. Com certeza existe mesmo uma densa escuridão espiritual sobre as nossas mentes em relação às realidades espirituais, e somente o Espírito Santo de Deus é quem pode romper esta escuridão, projetando nela a luz que é Jesus Cristo, e então nos mostrar a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, esta sabedoria que Deus quer nos conceder. O rei Salomão foi um dos maiores personagens da história humana, e um dia
Um dia ele escreveu algo que Deus quis que fizesse parte da Bíblia e que está lá em Eclesiastes 1:2. Um livro que alguém já classificou como o livro mais mal-humorado da Bíblia, o do Eclesiastes. Está lá escrito em Eclesiastes 1:2, que grande inutilidade, diz o mestre, o sábio, que grande inutilidade, nada faz sentido. Na verdade, as conquistas nossas de cada dia, os nossos devaneios e sonhos podem ser uma grande ilusão. É como uma bolha de sabão que vai crescendo e ficando colorida e que começa a bailar no ar quando sai do canudo que a gente usa ou está soprando, mas de repente, puff, estouro. Salomão foi um grande rei. Ele foi um dos mais ricos monarcas da história, mas ao final da sua vida ele disse, não valeu a pena. Não valeu a pena. Por que ele disse isto? A Bíblia diz que ele, guardando-se as devidas diferenças da época dele, da sua época para a nossa, que ele teve tudo o que nós gostaríamos de ter, e obviamente não estou falando só de bens materiais, não. Pelo que a Bíblia fala da sabedoria e do conhecimento de Salomão, ele foi em boa parte da sua vida a pessoa mais sábia que já passou por esse mundo. Mas foi ele. Foi ele quem disse em Eclesiastes 1:17, assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Eclesiastes 1:17. Porque Salomão pediu a sabedoria a Deus, mas muitas vezes não se contentou tão somente com a sabedoria humana. As duras penas, ele pôde então aprender o valor da verdadeira sabedoria. Pelo que a Bíblia fala de Salomão, ele foi mesmo um dos homens mais ricos da história. Sem dúvida, ele foi mesmo o homem mais rico do seu tempo. Teve o que se pode chamar dos prazeres da vida, mas foi ele mesmo quem escreveu. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descobrir as coisas boas da vida, mas isso também se revelou para mim inútil. Eclesiastes 2:1. Para chegar a esta conclusão, diz a Bíblia e as pesquisas arqueológicas, Salomão construiu as mais belas mansões cheias de grandes piscinas. Ele construiu adegas e as encheu com tonéis dos mais finos vinhos. Ele os bebia em taças de ouro puro. Ele tinha estábulos onde se guardavam os seus 12.000 cavalos e havia centenas de piscinas especiais para esses cavalos. Seu trono era coberto de marfim e de ouro puro. Sua casa de campo nas florestas do Líbano foi uma das mais belas casas que um mortal já pôde construir, com uma sala onde havia 500 escudos, todos feitos de ouro. Ele teve 300 esposas e 700 concubinas, tudo estava ao seu alcance, num estalar de dedos. A sua corte gastava por dia cerca de 3.400 quilos de refeições, para as quais se sacrificavam 10 bois e 100 ovelhas diariamente. Mas num dia, ou quem sabe numa noite, sentado sob as estrelas, ele pensou nisso tudo e disse, tudo isto é vaidade, vaidade das vaidades, ilusão das ilusões. Tudo era como uma bola de sabão que estoura, não valia a pena. Foi Salomão que também disse sobre as riquezas. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Provérbios 23:5. De repente, tudo aquilo que nós mais queremos, que mais sonhamos, se torna como uma bolha de sabão. Puff! Explode! É uma ilusão. Por isto, muito mais importante do que disse Salomão, é o que diz o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, ele diz, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Lucas 12:15, e mais ainda, ele nos diz,
o que adianta alguém ganhar o mundo, mas perder a sua alma, a sua vida verdadeira? Marcos 8,36. Sabia o oráculo de Deus, porque tinha de orientar: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ela lhe será concedida. Mas tem de ser, irmãos, a sabedoria de Deus, a sabedoria dada por Deus. Porque do que adianta ter toda a sabedoria da terra, alcançar o que se tinha como inalcançável, ter a maior fortuna do mundo, experimentar toda a sorte de prazeres e perder a alma? Não importa quem sejamos, mas cada um de nós terá um dia de atravessar, de passar pelos imensos portais do que nós chamamos de morte. E aí, se conseguirmos toda a sabedoria do mundo, mas a não adquirirmos a sabedoria de Deus, isto de nada nos adiantará. Jesus Cristo, ter Jesus Cristo, ser de Jesus Cristo, viver para Jesus Cristo, esta é a sabedoria de Deus. Por isso a Bíblia diz: mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Esta sabedoria está ao nosso alcance. É uma questão de pedi-la a Deus, e Ele nos concederá. Quantas pessoas tão sábias neste mundo, com a sabedoria do mundo, mas que não conseguem compreender as necessidades que têm, de entender e de aceitarem que são pecadoras, afastadas de Deus, e que por isso estão perdidas. A menos que além dos seus microscópios, que além dos seus tubos de ensaios, que além dos seus livros, que além dos seus celulares, que além dos seus computadores, consigam ver com os olhos da alma a cruz do Calvário, não apenas como um símbolo religioso, mas como uma mensagem de redenção, de perdão, de salvação, onde Jesus Cristo levou a maldição que era nossa. A menos que entendam que para a cruz convergem todas as estradas do passado e da cruz saem as estradas do futuro. Como bem pregava o bispo historiador anglicano Stephen New, um dia descobrirão o quanto foram tolos por não terem atentado para isso, mesmo que tenham todos os títulos de doutores e de PhD e por aí em diante. Já descontei sobre isso, mas quero repetir. Há alguns anos, eu fui convidado para ser um dos palestrantes do Congresso de Universitários Batistas, que aconteceu em Ravenna, Minas Gerais. Eu era o responsável pelas mensagens devocionais, mas havia os palestrantes sobre ciência e fé, e eram duas pessoas. A primeira delas era uma jovem que recebera o grau de mestre em antropologia por uma das maiores universidades brasileiras. E para os que pensavam que não havia possibilidade de um antropólogo ser um cristão, nós descobrimos emocionados uma antropóloga profundamente apaixonada por Jesus Cristo, falando de ciência, mas falando aos jovens presentes aquele encontro da importância de se ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto em toda a vida, em todos os segmentos da vida. O outro era um cientista holandês premiado por vários trabalhos pelo seu governo e então trabalhando na Agência Espacial Norte-Americana, NASA. Foi gratificante ouvir aquele cientista falar da sua conversão a Cristo pela simples leitura de um folheto. Desses folhetos que nós damos às pessoas. E dizer para nós: não se preocupem, não fiquem preocupados em sofisticar a mensagem do Evangelho para que cientistas possam crer como eu crio. O Evangelho é simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A sabedoria que se precisa para entender a mensagem do Evangelho, ele diz, não estão nas universidades e nem nos diplomas, está em Deus. Por isso que Tiago disse, irmãos, para pedir sabedoria a Deus.
Tendo Jesus Cristo a sabedoria de Deus que se fez gente como a gente, se tem a riqueza maior, se tem a maior riqueza que alguém pode ter, que é de poder olhar para o hoje e olhar para o amanhã e poder dizer o que disse o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Tendo Jesus Cristo a sabedoria de Deus, se tem o prazer maior que alguém pode ter, que é o de poder dizer, que está lá em Romanos 8:35-39. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo, nada há que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, que alegria incomensurável é poder dizer isto, recitar isto, crer nisto. Que sabedoria maravilhosa, porque ela tem consequências eternas. É reconhecer que se precisa disto, que pode pedir a Deus isto e que vai receber se pedir. Então, se você quiser, peça, porque é a Bíblia que diz isto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Que Deus nos abençoe. Amém. Se você, porventura, nos ouvindo, nos acompanhando, ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, quem sabe você seja um desses que nasceu na igreja, está na igreja, até se tornou membro da igreja local, mas na verdade ainda não teve um encontro de fato com Jesus, mas quer isto. Pode ligar aí para o endereço que é colocado embaixo, os irmãos poderão ver na tela, para entrar em contato. Logo você será orientado para procurar alguém, ou alguém vai ligar para você para conversar sobre isso. Mas seja como for, querido, não deixe que o tempo passe. Não deixe que as coisas lhe envolvam e de repente você vai descobrir que não tem mais tempo. Que o Senhor então continue nos acompanhando e abençoando a cada um de vocês que nos ouviram nesta noite. Leiamos juntos, igreja, a declaração final. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3,17. Que você tenha, meu irmão, meu amigo, uma semana abençoada por Deus e que você busque essa sabedoria que vem do alto. Que Deus nos abençoe. Vou tomar liberdade, irmãos, para não impetrar a bênção. Eu queria repetir de novo essa declaração, porque com ela encerra tudo aquilo que nós dissemos e o que a gente precisa também para a nossa vida. Leiamos, igreja. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3,17. E aí o que dizemos quando terminamos os nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar
servindo. Amém. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Senhor, Tu és santo, santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia.